Você que está chegando, vai dando like. Você sabe que quando a gente dá o like, as aulas são gratuitas, né? Mas quando a gente dá o like, a gente transborda na vida de outras pessoas. Então você que vai chegando aí, vai dando like e coloque aí nos comentários. Fiz minha parte. Bora lá? Hoje vai ser muito bacana. Eu já vou arrumar aqui, ó, porque eu quero ver os comentários de vocês, quero ir tirando as dúvidas. Então eu já vou colocar aqui. Essa peça aqui é muito bacana. André, dá uma boa tarde para o pessoal. André, meu maridão, você que está chegando hoje aqui de paraquedas. Boa tarde, gente. Meu nome é Edna Schulze, a filha do alfaiate. E o André que vai dar boa tarde aqui para vocês é meu maridão. Pessoal, boa tarde. E vai compartilhar a imagem que nós vamos fazer na aula de hoje. Olha só. Segue a imagem da aula de hoje. Olha só. Ó, a Socorro até comentou, eu também quero fazer as minhas peças, nunca acho como eu quero. Gente, quando você costura para si, você tem exclusividade. Ó, olha só que legal. Essa blusa, gente, olha que linda essa blusa. Aqui, quero que vocês analisem comigo. Tem muita técnica de modelagem envolvida, várias técnicas em uma mesma peça. E é isso que eu falo para vocês. A gente não precisa saber fazer muitas peças, centenas de peças. Eu preciso saber as técnicas para quando eu olhar para uma blusa, eu saiba qual aplicar. Aqui nós vamos ter um decote V, tá? Decote V. E aí, cada um sabe se vai fazer profundo ou não, aí a gente vai conversar sobre isso. A gente tem uma manga evasê, ela não é uma manga godê, que eu até já ensinei em alguns lugares, ó. Essa blusa pode ser mais compridinha? Com certeza, Carmen. O comprimento é nós que decidimos. Pode ser lá na linha do quadril, tá? E fica bem fofa. Olha só. Então, aqui tem uma transferência de pence. Eu já vou explicar para você, tá? Ela é de tecido plano. Dá para ver que é um tecido assim mais fluido, tá? Mais fluidinho, tá? Pode fazer passando da linha de cintura. Isso que a gente vai fazer hoje se chama, na modelagem, interpretação de modelagem. Para quem desconhece um pouco, uma modelista dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, ela dificilmente vai fazer um molde do zero, a não ser que as bases delas estiverem muito ruins. O que o modelista trabalha? Nas bases, tem todas as bases lá, e ele, quando ele precisa fazer uma coleção, ele vai pegar as bases e vai interpretar das bases o molde. É isso assim é o trabalho de um modelista. Por quê? Porque ele já tem as bases com assertividade, ele já sabe como é a curva da cava, ele já sabe como fica o decote e ele vai interpretar. Essa é a maneira mais fácil de se fazer modelagem, tá? E mais assertiva. É o tecido que nós podemos utilizar para essa peça. Quando a gente olha a imagem, se percebe que é um tecido mais fluido, né? Então, eu tenho esse crepe aqui bem molinho, olha só, ele é bem fluido, tá? E é nesse tecido que eu penso em fazer essa blusa, tá? Então, ele é bem molinho, bem fininho mesmo, tipo um voal, assim, um pouco mais grossinho que um voal, não transparente como um voal, mas ele é bem fininho. Pode fazer numa viscose? Pode. Viscotwil? Pode. Pode fazer numa seda? Fiquem à vontade, que vocês quiserem fazer uma viscose estampada também, tá? Mas o ideal é que ele seja um tecido mais fluido para poder cair aquela manga. Se você fizer um tecido duro, como um tricoline, tal, só para testar, pode fazer também. Mas ele vai ficar um pouco mais armadinho a parte da manga, ok? Então, isso a gente precisa, quando olhar para o molde, ter esse tipo de interpretação, essa noção, tá? Beleza. O que mais a gente precisa saber dessa peça, tá? Que é bem importante. Nós vamos interpretar a modelagem dela. Então, eu vou olhar para ela e pensar como eu quero. Então, novamente, vem a imagem ali, André. Eu vou olhar para essa imagem e pensar, primeiramente, quanto de folga de vestibilidade tem essa peça?
Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Edna, o que é folga de vestibilidade? É quanto a peça veste afastada do corpo. Eu percebo que na parte do busto, pode tirar, André, ela não é tão ampla. O que faz ela parecer que ela é ampla é porque aqui ela tem os franzidos do lastex e acaba ficando fofinha, porque ela precisa de uma porcentagem, que vocês já vão entender, para franzir, para usar o lastex. Eu vi alguém colocando que tem dificuldade com o lastex. Gente, eu até ensinei, não sei se já saiu aqui no YouTube, o vídeo que eu fiz de lastex. É muito tranquilo trabalhar com lastex, tá? Bem tranquilo mesmo. Só regular a máquina e mandar ver. Ó, então, ela aqui na parte do busto não é muito ampla. Eu vou usar 8 de folga de vestibilidade. E na parte de baixo ela vai ficar fofinha, porque ela vai ajustar com o lastex, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer, que aí vem o pessoal, eu não entendo muito de modelagem, porque você não segue sempre a mesma lógica. Se você seguir um raciocínio, vai ficar bem fácil, você vai ver que daqui a pouco tá fazendo de olho fechado. Ó, vamos pensar primeiro nas medidas. Se eu anotar todas as medidas bonitinha, eu não me perco. Então, vamos pensar, quanto eu quero de comprimento para essa peça? Ah, essa peça, eu vi que ela é curtinha, na linha do umbigo. Então, vou pensar quanto eu quero até a linha do umbigo. Aqui na Jéssica, são 45 centímetros, tá? Do ponto mais alto do ombro para baixo, tá? Simples assim, sem ficar neurótica, não sei tirar medida, nada disso. Ó, ponto mais alto do ombro, aqui no pontinho mais alto do ombro, para baixo, 45 centímetros, tá? Quanto ela tem de folga de vestibilidade? Já falei para vocês que a gente vai colocar 8 centímetros, né? E a outra medida era isso, o comprimento. Agora vamos colocar isso aqui, ó. Beleza. No papel primeiro, medidas. Então, vamos lá com as medidas. Para bem de boa e coloca aqui, comprimento. Na Jéssica deu 45 centímetros, tá? Se eu estiver fazendo para uma pessoa que tem o busto de 92 centímetros, como o meu, eu preciso entender que eu vou botar mais 8 de folga de vestibilidade. Sempre que o Alfaiate Filha falar de folga de vestibilidade, nós estamos nos referindo à circunferência, que é o valor total da região que a gente está falando, ó, busto. Aqui eu tenho 100, divido pela quarta parte, tá? Na maior parte das vezes que eu estou fazendo molde, porque a gente trabalha com a quarta parte do molde. Então, eu vou ter 25 e eu, Edna Schulze, sempre coloco já a margem de costura. Por quê? Porque o que acontece, das vezes, ir cortar e esquecer que não colocou essa bendita margem de costura, aí já era, a peça fica apertada. Então, é nesse momento que eu estou aqui, com a cabeça fresca, que eu vou anotar as medidas, tá? E para isso, gente, ó, uma calculadora resolve o teu problema, né? Não precisa ficar estressada. Tem aqui a calculadora, tá? Resolve o meu problema. Por enquanto, vamos ficar com essas medidas aqui e eu vou começar a interpretar junto com vocês. Conforme for precisando de mais medidas, a gente vai conversando aqui. Beleza? Pessoal que chegou agora fez a parte? Fez a sua parte? Ó, a Sandra, que bom! A Sandra está na Austrália, que maravilha, está assistindo a nossa aula, que bacana, gente. A gente está em 9 lugares de países diferentes, isso é muito bacana, muito legal. Nos Estados Unidos tem bastante lugar para ir visitar aluno agora, bastante países para ir visitar. Bora, vamos lá, vamos trabalhar. O que eu vou fazer? Como eu começo isso? Eu começo através da minha base, do corpo base. Edna, por que você faz isso? Por que essa base? Porque é a metodologia que o Alfaiate Filha faz para que você entenda e faça moldes com assertividade. E você já vai entender por quê. Por quê? Quando eu tenho a base, eu tenho referências, tá? Deixa eu pegar aqui minha fita crepe. Eu tenho referências. Eu tenho referência do bico do seio, para eu saber uma profundidade de decote. Eu já tenho uma cava assertiva, tá?
É dessa forma que a gente faz o modelagem. Como você chegou nisso, Edna? Você pode ver que você pode procurar aqui no YouTube. Quase não encontra ninguém que ensina com essa pence de ombro, porque é uma técnica que eu, Edna, desenvolvi através da prática minha de dentro da indústria com um pouquinho de teoria. Então, é um fundamento que eu desenvolvi. Hoje tem até algumas pessoas ensinando que já fizeram curso com a gente e hoje compartilham com a pence de ombro. Mas por que a pence de ombro? Que eu começo com a pence de ombro? Porque ela é a mais profunda, é a que limpa tudo isso aqui, ela é a mais profunda e dali eu transfiro para outros lugares que eu preciso, tá? Então, foi a maneira mais assertiva, que as modelagens ficavam boas quando eu trabalhava na indústria, e era a maneira que eu desejei que alguém me ensinasse quando eu comecei, mas ninguém ensinava dessa forma. Enfim, tive que aprender chorando um pouco, mas estou aqui, de pé, e hoje eu compartilho com vocês dessa forma. Por quê? Você vai entender como é rápido interpretar. Bora! Pode virar aqui, André. Eu estou aqui com meu corpo base. E a primeira coisa que eu vou pensar é o comprimento que eu quero na minha peça. Se eu quiser fazer como da imagem, eu não vou aumentar nada o comprimento da minha base. Por quê? Porque aqui eu já provei essa base e eu sei que ela vai até a linha do umbigo. Então, eu não preciso mexer nela. Já está ok, já sei como veste. Perfeito. Agora eu só preciso pensar. Essa minha base, ela tá bem bonitinha no pescoço, bem certinha, porque eu já provei ela. Agora eu vou pensar quanto eu quero em relação à peça que eu estou assistindo, afastada do pescoço. E aí eu vou deslocar mais ou menos uns 2 centímetros. Por quê? Porque ainda vai comer mais um de margem de costura e vai ficar mais afastada do pescoço como eu quero. Ponto. Próximo passo. Aqui é o bico do meu seio. Eu sei porque eu já provei. Isso aqui está passando lá no bico do seio. E agora eu quero o decote, profundo ou não. Quanto acima do bico do seio eu quero que o meu decote esteja. Ou seja, se eu fizer um decotão aqui, ele vai ficar bem profundo. Se eu subir um pouco mais, não vai ficar tanto. Então, eu, Edna, como eu gosto de um decote mais comportadinho, da linha do busto para cima, eu marquei 8 centímetros. Então, eu vou pegar agora. E sempre que você fizer um decote V, na maioria das vezes, tá? Para ele ficar mais um design mais bonito, faça com a régua levemente curva, tá? Ele não vai ficar curvo, mas ele dá um desenho mais bonito. Fica a dica para você, tá? Perfeito, fiz isso, agora eu posso cortar. Deixa eu ver a minha tesourinha aqui básica. Pega uma tesourinha ali para mim, André, por favor. Beleza. Isso aqui vai cair fora, né? Vai ficar o meu decote V. Próximo passo. Fiquem aí que vocês já vão ver uma transferência de pence aí, gente. Olha só. Aqui, vou cortar. Agora, o meu próximo passo é entender a linha de busto. Essa é a minha linha de busto. Eu preciso ter na linha de busto, segundo meus cálculos, 26 centímetros. Então, eu vou medir aqui, ó, 26. Ó, olha quanto eu vou precisar aumentar. 26 centímetros, tá? Agora, eu quero que o André mostre novamente a peça pra gente, porque olha só, gente. Sobre a cava dessa peça, presta bem atenção, bem observação na peça agora. Vocês observam que a cava dessa blusa é mais baixa? Ela é mais baixa, né, gente? Olha só. Por quê? Olha onde é que mais ou menos está a cava da moça e olha como a blusa ela é mais baixa. Por que ela é mais baixa? Para ficar justamente, propositadamente, uma manga ampla. Quanto abaixo da cava eu vou descer? E aqui é muito legal agora. Por que é bom ter referência? Vai lá, André, vira a câmera. Eu tenho uma referência já. Eu sei que essa minha cava aqui, ela está bem colocadinha. Quanto eu vou fazer para descer? Vou descer uns 4 centímetros. De acordo com a imagem que eu estou vendo, eu vou descer 4 e vou redesenhar a minha linha da cava. Ó, peguei aqui a curva francesa, redesenhei. Simples assim, tá? Pronto.
Vou cortar aqui já para você já ver ela diferente. Cortei. Agora, vocês vão entender o seguinte. Essa peça, gente, ela nasceu, toda peça de tecido plano, ela nasce com pence. Mas por que que você não vê a pence costurada? Porque ela teve uma transferência para onde? Para a parte da barra onde foi feito o lastex. Ó, cortei. Antes eu vou fazer o seguinte, ó, vou lembrar aqui quanto eu tenho aqui, ó, tenho 23 centímetros na linha da cintura. Agora, olha só, vou transferir a pence. Fechei a de ombro e joguei para a cintura. Olha ali. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. A mágica acontece. Tirar aqui, fixá-la aqui de novo. Olha só. Essa pontinha que aparece aqui da pence, gente, a gente vai cortar aqui, tá? Isso não vai aparecer lá no molde, tá? Essa pence não existe mais. Agora a gente fecha ela. Então, não quer dizer que essa blusa de lastex não tem pence. Ela nasceu de um molde base assertivo e foi transferida para a barra. Agora ela cresceu aqui, ó. Eu até vou cortar assim. Olha o quanto ela ganha na barra. Vou cortar para equilibrar um pouquinho mais a distribuição dessa minha barra. Isso é muito bacana. Olha só. E aí você percebe que quando eu fecho a de ombro e jogo para a barra, ela dá uma inclinada na lateral. Olha aqui, inclina. Por isso que quando você vê uma peça sem pence, geralmente ela dá uma levantadinha aqui no molde. Por quê? Por conta, na verdade, foi feito isso aqui. Só que, às vezes, quando você aprende a traçar do zero aquela peça, você não entendeu por que tem que levantar aqui na lateral alguns centímetros. Mas, na verdade, é isso aqui que aconteceu. Por isso que o importante é nascer das bases, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa bem legal. Aqui ela tá bem curvada, só que para quem já costura, quem aí é costureira, que já de anos, que está nos assistindo agora, sabe que fazer um lastex numa peça muito curva é ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer pelo menos aqui uns 2, 3 centímetros, para ela não ficar muito curvada, tá? Para não ficar ruim para passar o lastex, só por conta disso, tá? Só por causa do lastex, ó. Tá? Só por causa do lastex. E agora vou colocar aqui uns 3 centímetros para a barra. Por que 3, Edna? Porque sim, porque já vai ficar um acabamento mais largo para começar o primeiro lastex, né? Ou se você quiser com o lastex, bem, você pode fazer já desde a extremidade o lastex, então uma barrinha mais larguinha vai ficar mais bonito. 3 ou 2 centímetros também. Aqui é uma questão de gosto, né? Perfeito? Fiz aqui uma barra. Botei aqui, barra. O resto, nada mais eu vou mexer. Desci decote, desci cava, transferi para a barra e tá pronta. Agora eu vou fazer a parte das costas. Ok, pessoal? Beleza, já eu respondo algumas perguntinhas para você, tá? A Marta, aqui tem uma pergunta interessante, pode virar a câmera aqui, André? Porque a Marta já perguntou aqui por que a gente faz transferência de pence. Isso é muito recente no Brasil. Por quê? Porque se fazia muita malha antigamente. Agora o tecido plano, a alfaiataria veio com tudo. Aliás, veio com uma salvação também para a costureira, né? Porque eu fazer um blazer desse, eu posso levar até um dia, mas eu cobrei R$600 do que eu fazer 100 peças cobrando R$10, né? Aí não dá, né? Ou cobrando R$10, R$1, né? Mas tudo bem. Enfim, isso aqui é um tecido plano. Tecido plano é um tecido que, teoricamente, não estica, não tem elasticidade. Óbvio que hoje já tem com elastano também, mas os tecidos planos geralmente não tem muito elastano como uma malha que estica bastante. Quando você, ó, se eu coloco aqui na Jéssica e eu quero uma peça justa, ó, vou ajustar, ó. Eu não consigo ajustar um tecido plano
sem que ele fique, ó, isso aqui, olha aqui, cheio de nervura. Não sei se dá para ver bem na câmera, mas, enfim, tá cheio de nervura. Por isso nós fazemos as pences, porque as pences moldam o encaixe do busto na parte superior, por isso que eu faço a de ombro, aí embaixo do seio, atrás no bumbum e entre a cintura e o quadril. E claro, quanto mais cintura, menos cintura e mais quadril, uma pence é mais profunda. Quanto mais busto, eu tenho um busto de silicone, a pence é mais profunda. E é da base com pence que eu transfiro para o que eu quero. Assim, a peça de tecido plano fica perfeita. Por isso que eu sempre falo, na indústria é assim, ó, é aqui na minha região, principalmente, é uma região muito têxtil, é muito fácil encontrar modelista de malha. Por isso que eu não quis modelar só malha, porque eu ia ganhar muito pouco a vida toda. Eu quis modelar tecido plano, alfaiataria. Por quê? Porque essa que ganha bem dentro da indústria, essa que está ganhando mais de 6 mil, 7 mil reais dentro de uma indústria, e você pode ir lá nessas plataformas de emprego, tá cheio de empresa precisando de uma modelista dessa e não tem pessoa especializada nisso no mercado. Porque esse ensino é muito recente, né? Essa técnica de modelagem é muito recente e muitas pessoas não aprendem dessa forma. Estão acostumadas a fazer malha, tá? Então, a gente tem que fazer a transferência de pence para a peça ficar perfeita, senão não fica. Sempre vai dar, a cava, fiz uma regata minha cava, fiz não sei o quê, entendeu? Tá? Beleza? Gente, vamos lá. É isso aí. Bora! Gente, realmente, assim, ó, a base, eu ensino a fazer no curso agora de modelagem, por quê? Porque é um momento em que a gente está com os nossos alunos ensinando e fazendo uma mentoria, acompanhando o aluno, porque tem as dúvidas, tá? E tem, sim, alguns segredos e é legal acompanhar, por isso que a gente dá até mentoria, tá? Se fosse tão fácil fazer só com uma live no YouTube, as pessoas não teriam tanta dúvida, né, na hora de fazer modelagem, não é verdade? E quando a gente tira o investimento para o conhecimento, aquele conhecimento é seu, né? E todos nós fazemos isso. Vamos lá, gente. Vamos para a parte das costas? Bora lá, tá? Hoje eu quero trazer essa consciência para você das bases, que poucas pessoas têm essa consciência da importância das bases assertivas, tá? Bora lá. Vamos lá. Beleza, agora eu vou botar a parte das costas e eu quero mostrar para você bem rápido aqui, porque vai ser bem rapidinho. Da parte da frente a gente já fez. Agora a parte das costas a gente vai fazer. Bora lá. E depois tem a manguinha ainda, né, gente? Bora lá. Fiz a parte da frente, agora o que eu preciso saber? Vamos lá. O que eu fiz? Deixa eu pegar minha fita métrica aqui. Pode virar o molde aqui, André, por favor. Primeira coisa que a gente fez, comprimento. Então, a gente não alterou o comprimento, apenas colocou uma margem, né, de 3 centímetros para a barra. Beleza. Abrimos 2 centímetros para fazer a abertura decote. E no caso dessa peça, gente, eu não vou descer nada aqui na parte das costas, porque ela vai ficar um decote arredondado mesmo na parte das costas, tá? Beleza? Então, ó, só vamos redesenhar aqui. Descemos 4 centímetros na parte da cava. E vou redesenhar. Olha só. 4 centímetros, tá? Então, aqui agora não existe mais isso aqui no meu molde. E agora eu quero que vocês prestem bem atenção para a gente finalizar essa parte das costas. Pego a parte da minha frente novamente. Meço. Tenho 30 centímetros, foi o que abriu aqui. Para eu passar o lastex, gente, a gente tem que colocar pelo menos 50%. Então, se eu tinha uma cintura de... Olha só, presta bem atenção, gente. Eu tenho 80 centímetros de cintura, tá? Só que, para o Lastec ficar bem justinho no corpo, eu vou fazer ele com 78.
Por que 78? Deixa eu marcar aqui que aí você vai ver melhor. Ó, eu tenho uma cintura, isso que eu queria ensinar a vocês, de 80. Só que para o Lastec vestir apertadinho, como tem que ser a função do elástico, eu fiz com 78. Divido por 4, então quanto é que eu preciso ter? Deixa eu ver aqui, 78 dividido por 4, 19,5, certo? Mais 1 de margem de costura, 20,5. Então, 20,5 mais, ó, 20,5 mais 50%, que eu preciso para o Lastex, ó, deu bem o que abriu na Pence, ó, 30,5. 30,75. Vou arredondei para 30, tá? Então, é bom fazer essa conferência, se aqui a Pence foi o suficiente para abrir 50% para você ter para franzir o Lastex, tá? Então, aqui eu tenho 30. Agora, na parte das costas, também preciso ter 30. Então, bora lá. Vamos abrir isso aqui. O que eu vou fazer? Do centro costa para a lateral, vou marcar 30 centímetros. Ó. E vou ligar em A. Pronto. Vou fazer uma barra de 3 centímetros, que foi o que eu fiz na parte da frente. Barra. E vou conferir, né? Porque eu cheguei a descer a parte da frente se a lateral tá casando, ó. Vamos medir aqui quanto é que nós temos de lateral? 21,5 eu tenho. Vamos ver quanto é que tem nas costas. Isso é bem importante fazer essas conferências, que às vezes você vai mexendo, ó. Ó, aqui eu tenho 20, vai faltar 1 centímetro ainda, ó. 21,5, ó. Aqui vai fazer. Então, vou refazer aqui, vou até refazer com outra cor. Conferir a lateral é bem importante, tá, gente? Porque muitas pessoas sempre, às vezes, me mandam mensagem, Ed, na minha lateral, ela não ficou igual frente e costas. Aí eu sempre falo, você conferiu? Você olhou? Então, tem que sempre, aqui a barra, gente. Barra. Tem que sempre dar essa conferida, tá? Perfeito. No caso aqui dessas costas, como ela ficou muito retona, o que a gente vai fazer? Eu gosto sempre de dobrar. Vou cortar aqui. Ó, antes de cortar a lateral, dobra a barra e depois recorta o molde. Para ficar a compensação de costura. Quem já é costureira aí sabe, né, daquele canto que precisa quando a gente faz a bainha, né? Principalmente nesse caso aqui que é o Lastex. Ó, gente, é isso aqui. Esse aqui é o molde costa. Molde costa. A gente vai cortar aqui na dobra, uma vez. Mesma coisa na parte da frente. E agora nós vamos fazer a nossa manga. Bora lá? Deixa eu só responder umas perguntinhas enquanto a gente se prepara aqui para a manga. Pode virar a câmera aqui. Olha só. Na frente, no busto, você não vai deixar mais larga onde marcou o pontinho preto? Então, na frente do busto... Deixa eu ver onde é que está a minha base aqui, gente. Aqui, ó. Pode virar a câmera aqui, André, por favor? Verdade, olha só. Deixa eu botar aqui pro ladinho. Aqui onde a gente marcou que vai ficar mais larguinha, tem que ficar mais larguinha assim, gente, ó. Não esqueça de ligar aqui a lateral, tá? É isso aí mesmo, ó. Mais soltinha, né? Com 8 centímetros de folga de vestibilidade. Na parte das costas, então, também, né? A gente não vai poder deixar tão... Ó, vamos verificar aqui. Deixa eu botar aqui o outro papelzinho. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Bem lembrada ali, ó. Quase que a prof esquecendo de fazer o tanto que aumentou aqui nas costas. Então, aqui tem que ter 26, tem que aumentar aqui também. Deixa eu arrumar aqui.
Tem que aumentar ali na lateral com a folga de vestibilidade correta, tá, gente? Ó, aqui também. Vou cortar aqui. Por isso que é bom fazer no papel, né? Você esqueceu alguma coisa, depois que você vai lembrar, mais fácil jogar o papel fora do que jogar o tecido fora, né, gente? Aí não dá. O papel é mais baratinho, tá? Como é que a gente vai fazer agora a alteração para a manga? Deixa eu só cortar esse meu molde aqui bem bonitinho. Enquanto isso, André, se tiver uma perguntinha aí, pode perguntar. Eu vou deixar aqui meu molde bem lindinho, cortado. Aqui também, para vocês verem a questão das cavas. Oliver, né? Aham. Edna, essa elasticidade de 50% para o latex é universal ou depende do teste no tecido? Depende do tecido, tá? Quanto mais fino o tecido, mais ele franze, quanto mais grosso, nem tanto. Então, é bom você... Aqui eu coloquei 50% em cima de uma base das coisas que eu já fiz com latex. Mas você pode testar na sua máquina, porque às vezes a puxada da máquina também é diferente, testar num pedacinho de pano e colocar proporcional àquilo que você achar que o resultado vai ficar melhor, tá? Porque às vezes pode ser 70%, às vezes pode ser até 100%, né? Dependendo do tecido, tá? Pode ser sim, isso aí. A Antônia perguntou, o decote não precisa de ajuste? Não vai precisar de ajuste no decote, por conta de que o meu decote nem foi muito profundo, né? E também porque você já saiu de uma base bem assertiva, tá? Então, não vai precisar. É claro que se você fizer um decote muito profundo, eu aconselho dar uma beliscadinha. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Vira aqui a câmera, né? Se a pessoa fizer um decote muito aqui perto da linha de busto, já que ela quer bem profundo, eu aconselho aí dar aquela beliscada aqui, ó, que as pessoas costumam dar, aquela pence camuflada de 1 centímetro, tá? Por quê? Pode virar a câmera. Se eu faço um V muito profundo, eu já começo a pegar aqui em cima do seio, e aqui é mais curvado. E aí é onde fica sobrando no decote V. Se eu tenho um V mais em cima, esse problema não acontece, porque aqui é a parte mais reta, né? Não chega. Quem tem um busto, às vezes, mais alto, aí é onde precisa dar aquela beliscadinha de 1 centímetro, tá bom? Perfeito? Vamos fazer só a interpretação da manga aqui para a gente finalizar o nosso molde, gente? Bora lá. Aqui eu tô com meus 2 moldes prontos. Cava a costa, cava a frente, e aí nós vamos medir, tá? Vou medir aqui, 29. Vou medir a frente, 29. Aqui eu nem fiz o deslocamento de ombro, mas porque eu vou mostrar para vocês no finalzinho, tá? Tenho 29, 29. O que eu preciso fazer? Peguei uma manga base que eu já tenho. Essa minha manga aqui é uma manga que eu já uso, tá, gente? Já uso ela direto, essa manga base. Deixa eu pegar uma sobra. Dá um papel ali para mim, André, fazer o molde, por favor. Eu preciso conferir quanto eu tenho aqui na parte da minha manga base. Vamos ver quanto eu tenho nessa minha manga base aqui. 51. Na minha cava frente e costa, eu tenho 29 mais 29, 58. Então, eu preciso aqui, gente, de 7 centímetros, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Deixa eu pegar um pedaço de papel, botar aqui embaixo. Bora lá. Vou colocar aqui. Posicionei a minha manga. Ó, posicionei. Perfeito. Primeiro eu vou entender quanto eu quero o comprimento da minha manga já para diminuir, tá?
E aqui a minha manga, gente, eu vou deixar ela mais ou menos com uns 30 centímetros, mais compridinha, tá? Aí é só medir o comprimento de manga e trazer no comprimento que você desejar. Vou utilizar essa minha régua aqui com o fio, vou passar aqui a régua. Vou tirar fora. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso aumentar 7 centímetros? Então, eu vou distribuir 3,5 de cada lado, tá? Então, essa minha régua aqui é uma régua milimetrada, ó, 3,5 para cá e 3,5 para cá. Perfeito. A manga dessa minha peça é uma manga bem ampla. Como eu vou fazer? Quanto eu vou aumentar? Eu vou deixar ela com 25 centímetros de cada lado. Então, olha só, ela vai ficar uma manga bem asinho. Aqui, do meio para cá, 25. Do meio para cá, 25. Tá? Não tá pegando? Tirar? Ok. Ó, 25 aqui, 25 aqui. Mas eu não vou ligar isso em linha reta. O que eu vou fazer? Fazer aquele famoso, né? Vou dar uma fatiadinha aqui, ó. Bem no olhômetro aqui, para abrir essa manga. Por que, Edna? Para ela ficar proporcional. Olha só. Vou abrir aqui. Abrir aqui. Aqui. Aqui também. Aqui eu não tô fazendo no olhômetro, tá, gente? Fazem dá 3 cortadinhas na manga. Vou tirar essa. Só para abrir ela. Só deixa ela no lugar aqui no fio, né? Fica bem bonitinho. Ó, abro, abro, abro. Eu quero que ela fique lá, ó. Ó, olha que linda ela fica. E ela vai ficar bem evasê. Vamos ver? Chegou no 25, é isso que eu quero. Ó, beleza. Agora, simples, só redesenhar a manga. Pronto. Vou redesenhar aqui. Isso tudo você cola, essas fatiadinhas da manga que você deu. Já vou aqui, ó. Olha como ela fica arredondadinha. Então, a gente chega aqui à conclusão que tudo que dá uma... Quando vai abrir, a modelagem ela fica mais arredondada. Ó, tá vendo? E aí, você pode acrescentar também uma margem de costura, que pode ser 1 centímetro. Quanto mais arredondado o molde, tá, gente? Pior é para a gente fazer costura em curva. Então, se você fizer uma barra muito larga em curva, é bem complicado para costurar. Quem já é costureira há mais tempo já pode dizer, né? Diz que às vezes a gente bota um pedacinho de revel e tudo mais. Ó. E aqui em cima também eu vou conferir como é que tá a minha cava. Já tinha feito, tem que ter 58. Ó, 58 centímetros. É isso aqui. Vou colocar um papelzinho aqui. Para ele ficar firme. Ó. Tá? Ok? E olha só, quando eu abro ela para ficar um evasê, ela acaba perdendo a altura da cabeça de manga, tá? Por isso que é importante você conferir aqui se está na medida para encaixar na sua cava. Se precisar, você aumenta sem problema nenhum para as laterais, tá? E confere para fechar bem direitinho com a sua cava. Eu adoro esse tipo de manga, ela fica uma manga, veste uma manga muito linda, bem bacana. Bora lá, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Gislene, na hora que abre, dá essa alteração na cabeça de manga, conforme eu falei aqui para você, ó.
Na hora que abre, não dá alteração na cabeça de manga? Isso mesmo. Ah, tá. Perdi a mensagem da Gislene. Isso mesmo. Dá alteração. Quanto mais ampla eu tenho a manga, menos cabeça de manga eu tenho. Por isso que vocês confiram depois a cabeça de manga novamente com a cava e, se precisa, abre para as laterais para encaixar na cava da peça, tá? Beleza? Ok? Perto do ombro, Lueci, sim, eu tirei no decote costas, da mesma forma que a gente tira na frente. Toda alteração que a gente fez ali na frente, decote e tudo mais, a gente também replica para a parte das costas, tá? É isso aí. Ah, Valéria, dúvidas sobre molde base? Sim, tem mentoria. É isso aí. Por isso que eu digo, gente, as bases é onde você vai gastar mais energia. Se fosse tão simples abrir um livro e fazer uma base, por que teriam professores de modelagem, né? Não precisaria, né, gente? Era só cada um abrir um livro e fazer. Por quê? Porque a base, isso aqui que a gente faz, o desenho que a gente faz de uma base, ele é um desenho. Isso vai para um corpo, e hoje no Brasil a maioria dos corpos diferentes, você precisa moldar no corpo. E agora, como faz? E vai saber fazer quem tem experiência de ateliê, de modelagem, que já provou em vários corpos para te ajudar a corrigir. Senão não vai saber, porque eu preciso saber entender aquilo no corpo, tá, gente? Então, eu acho às vezes engraçado as pessoas que dizem, vai só assistir tal coisa lá que você já consegue. Fosse tão simples, não precisava ter alguém ensinando, né, gente? Mas dá para simplificar. Só que às vezes, sabe o que acontece? A gente tem que colar em pessoas experientes. Eu só me tornei modelista sênior porque eu encostei em pessoas com experiência e aprendi delas, né? E por isso que eu me tornei uma modelista sênior dentro de uma indústria. Porque às vezes você fica tentando sozinho, fica patinando, ou você paga na entrada ou na saída, né? Que se você passa mais tempo jogando tecido fora do que aprendendo. Por fim, já tá com raiva, já tá com vontade de desistir, já fica desanimada, né, gente? É bem assim. Ah, Ana Cristina perguntou, Edna, e a transferência de frente para trás? Bora lá, esse era o segredo que eu queria guardar para vocês por último aqui. Deixa eu tirar a minha manga. Existe uma coisa, quem está chegando agora, pela primeira vez aqui no nosso canal, é algo que eu já venho ensinando há bastante tempo e também não é algo costumeiro na modelagem da malha, tá? Que é o deslocamento de ombro, a gente chama, tá, gente? Deslocamento de ombro. Esse deslocamento, geralmente eu faço com 1 centímetro, mas não quer dizer que ele tem que ser 1 centímetro, tá? Ele pode ser um pouco mais, não tem problema. Por que eu gosto de fazer esse deslocamento? Eu vou fazer ele primeiro, depois eu falo para vocês por quê. Por que ele é importante, tá? E isso até é um estudo, tá, gente? Não é para ficar frescura, é estudo mesmo. Na parte das costas, eu subo 1 centímetro na linha de ombro. Toda a modelagem que eu faço de tecido plano, ou a maior parte delas, tá? Na parte da frente, eu desço 1 centímetro. Edna, pode ser 1,5, 2? Pode também, não tem problema. Por que a gente faz? O importante é ter um deslocamento, tá? Então, toda a modelagem de tecido plano eu faço isso. A malha também a gente pode fazer, mas é mais imperceptível no corpo. Mas no tecido plano eu sempre faço, tá? Por que eu faço isso? Pode virar a câmera, André. Porque quando você tá, eu tô aqui parada com esse blazer e tudo mais, a nossa postura, o nosso corpo, as costas sempre vai deslocar um pouquinho para frente. Se você não faz isso no tecido plano, é muito perceptível você ver a costura da linha de ombro mais para trás. Então é bem importante fazer esse deslocamento de ombro para quando você olhar assim no corpo vestida, ela tá alinhada na linha de ombro mesmo, tá? Ok? Beleza. Tá bom, Ana? Beleza. Edna, até quantos centímetros podemos aumentar na lateral da manga sem modificar muito a curva? Aqui, o céu é o limite. Essa tua pergunta, Maria, é bem interessante. Gente, a modelagem, já dizia uma pessoa que eu trabalhava, ela fala com a gente. Vocês observaram que eu fatiei a manga e abri.
né? Uns 25 centímetros para cada lado. Eu usei essa medida de 25 para cada lado, porque eu já tenho ela na minha mente e eu já sei como fica uma peça com a manga evasê com 25 centímetros, tá? E isso é normal, você não conseguir visualizar 25 centímetros agora. Por quê? Talvez você nunca fez uma manga evasê. Então, ó, 25 centímetros, ela vai ficar uma manga assim para mim. Eu já sei que ela vai ficar dessa forma, tá? Mas você pode abrir mais, não tem problema. E quando você olhar para o molde, ele não pode também ficar uma coisa muito desproporcional. Esse olhar, a gente vai aprendendo mesmo a cada modelagem que a gente faz. Hoje você fez pela primeira vez uma manga evasê. Amanhã você faz ela de novo, você já olha para ela, não vou abrir tanto para o desenho não deformar. Então isso é uma questão mesmo no olhar, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fala, André, uma perguntinha? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima terça aí costurando a calça com pregas aí passo a passo, tá? Não esqueçam que vocês têm tudo o que precisam para ser feliz. Bora fazer acontecer, bora lá!